Meu começo voo livre foi bem estranho, diferente de todo mundo. Eu vi na televisão uma reportagem sobre voo livre e resolvi ir atrás. Aí fui procurar onde é que era e tal, fiquei sabendo que era em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Fui atrás do instrutor e comecei. É bem diferente da maioria das pessoas que tem um amigo que leva para o voo, né? O meu foi espontâneo mesmo. Senti vontade de ir lá voar e fui atrás. Piloto referência logo da minha região era o Betinho. E o Betinho dispensa comentários, né? 8 vezes campeão brasileiro. Então ele era vamos dizer, um deus em cima no alto de um monte, onde para mim naquela época, quando comecei, era quase impossível de chegar. Mas eu me considero muito determinado, imaginei que um dia poderia chegar perto dele ou alguma vez talvez ganhar. Então começou por ali. Depois, mais adiante, a referência do Betinho continuou a minha vida inteira. Nos 25 anos que eu tenho de voo, continua a vida inteira, até agora há pouco. E continua hoje, ele sempre foi referência, sempre vai ser, mas agora parou de voar faz uns 2 anos, né? Então, nesse meio do caminho, depois de ter alcançado resultados bons no Brasil, comecei a voar fora, representando o Brasil. Aí as referências também foram outras, como Manfred, Thomas. Na verdade, quando eu comecei a voar nos mundiais fora, a grande estrela era o Thomas Schanek. Aí depois passou a ser o Manfred e eu convivi muitos anos, sei lá, talvez uma década com o Manfred, né? Como sendo o objetivo e alvo de todos, né? E eu acho, dos pilotos que eu vi voar e acompanhei, talvez o melhor piloto de todos os tempos, na minha opinião, o Manfred. Então, Cortou? Não. Posso dizer que fiquei em segundo lugar no Mundial, onde o primeiro era ele. Isso é quase com um sabor de ganhar. Então, essas foram as referências. Sempre muito altas, né? Tanto no Brasil, com o Betinho, naquele início para mim, lá na minha região, quanto depois com o Manfred, como muito difícil também de chegar perto dele, era intocável. Os campeonatos que ele ia, ganhava praticamente todos, né? Então, essas são as referências maiores. O que você acha que você aprendeu com eles? Que característica principal? Acho que a principal é a determinação, é olhar no olho desses pilotos e ver a determinação e a vontade deles de ganhar, né? É uma coisa que expressa, é fácil de ver em qualquer um desses aí que eu citei, aquela determinação da vitória, né? Então acho que é isso, acho que isso passou, todos eles tiveram, vamos dizer, o seu início um pouco difícil e tal, e conseguiram chegar nesse nível. Então me passou a ideia de que com força de vontade, bastante treino, qualquer um poderia chegar lá. Inclusive eu, que me achava um mau piloto, um braço duro no início. Achava que um dia eu poderia conseguir chegar perto desse pessoal todo. E acho que, olhando do alto desses 25 anos de voo, eu acho que eu consegui todos esses objetivos. Até, na verdade, foi muito além do que eu um dia podia sonhar há 25 anos atrás, quando comecei. De cabeça já, quais são esses pilotos que têm essa coisa natural e quais são aqueles que se enquadram nos que precisam treinar para passar esses estágios que o outro naturalmente tem. Um piloto exemplo maior, não conheço, o Betinho, o próprio Betinho. É um piloto natural pilot, desde quando começou, ele sempre foi bom, então isso foi mais fácil para ele. Lógico que ele se determinou muito, teve muita dedicação. Então eu acho que eu sou o extremo oposto desse. Eu acho que eu não tinha essa habilidade natural e precisei treinar muito, precisei voar muitos campeonatos. E acho que a evolução do piloto que não tem essa aptidão natural é muito da observação. Observar
e tentar voar o máximo possível com pilotos melhores que ele mesmo. Isso com certeza faz com que a sua melhora no esporte se encurte o mais rápido possível. Um exemplo fácil para ver isso é na Áustria, que é um paísinho bem pequeno e é uma fábrica de bons pilotos. Porque tem o bom piloto, Manfred no caso, puxou vários outros, fez com que essa evolução deles fosse muito rápida por terem o espelho do melhor piloto do mundo, do lado. Então já saiu de lá Robert e vários outros pilotos agora, nesse momento, estão vindo novos pilotos na Áustria. Não para de ter essa fábrica de bons pilotos e a Áustria vai ser sempre, eu acho, um dos melhores times, se não o melhor, como time mesmo. Você acha que o Brasil também é uma fábrica de bons pilotos? Acho que o Brasil é uma fábrica de bons pilotos também. Acho que essa nossa fórmula de campeonato, como ela está, sempre aprovou, é muito bem vista aos olhos dos estrangeiros. Os estrangeiros olham essa nossa fórmula de 3 semanas por ano. Eles acham que é devido a isso que a gente tem tantos bons pilotos. Acho que não é só isso, mas isso ajuda muito. A gente se encontrar todos do Brasil inteiro durante essa semana aqui concentrado e se dedicando só a isso, eu acho que nos levou a esse ponto que a gente tem de tantos bons pilotos também. Eu acho que durante muito tempo foi falho para mim a tirada. Eu não prestava tanta atenção nas minhas tiradas, tanto o uso dos equipamentos, dos instrumentos, o que o instrumento vai dizendo em termos de o que está afundando, se não está afundando. Isso eu não usava muito, simplesmente saía meio como um louco e não tentava otimizar essa transição entre uma técnica e outra. Hoje em dia já tento usar mais o equipamento e também tento adivinhar, não adivinhar porque isso é difícil, mas tento sentir a melhor linha, se eu estou numa linha boa ou não, e acho que isso faz bastante diferença, trocar de linha. Se vê que mesmo que o ponto, a linha reta, eu tenho que fazer uma curva, às vezes o resultado é muito maior. Então, entrando numa descendente forte, sair logo dela, tentar para um lado, para outro, ou acelerando, né, para sair o mais rápido possível. Mas eu tentar, essa minha transição entre uma técnica e outra, eu acho que era falha, e eu tenho aprimorado isso bastante e acho que ainda posso melhorar um pouco. Que equipamento eletrônico você usa hoje e que informação você extrai desse equipamento? Eu uso Compeu, eu só estava usando o Compeu, mas agora eu estou usando junto também um 76, um Garmin 76 Me para exatamente em função de me acostumar com ele para poder voar os voos de cross country, né? E se fosse só em competição, usaria apenas o Compeu, estaria bom. Você voa com informações de Macred, som de Macred ligado ou não? Não, nunca usei Macred. Na verdade, talvez acho que seja também outra falha, mas eu acho que eu me acostumei a um Macred de cabeça. No início do voo eu sempre tento avaliar o dia, porque o Macred, o que o Macred vai falar? O Macred vai usar as informações que tem do que aconteceu antes, no início do voo, vamos dizer, a primeira meia hora, 1 hora de voo, e vai te mandar acelerar mais ou menos entre uma técnica e outra, na expectativa de quanto vai ser a próxima lá na frente. Isso é difícil, na verdade não é tão fácil assim de dar certo por instrumento. Eu acredito que nesse ponto eu consigo avaliar bem o dia, na primeira meia hora de voo, e aí tomar minha decisão se eu vou voar aquele dia mais acelerado ou não, de acordo com as técnicas que eu tenho, que eu tive na primeira metade do voo, ou antes, a primeira meia hora, 1 hora de voo. Eu posso falar por mim. Acho que a minha evolução foi muito devido ao número de horas de voo em competição. Acho que isso é o principal. Acho que um piloto
fazendo free flight na sua localidade natal, que tenha, vamos dizer, 2 ou 3 outros pilotos amigos voando junto, infelizmente é muito legal, muito bacana, mas se você quiser chegar a ser um bom piloto, isso não vai adiantar muito, na minha opinião. Acho que você precisa horas de voo em campeonatos, se possível tendo muitos outros pilotos melhores, ou passando o tempo menos pilotos melhores, porque você vai melhorando, mas o ideal é ter sempre algum piloto próximo de espelho, um piloto que tenha um nível melhor que o seu, e a partir disso o treinamento seria muito mais prático. Um exemplo prático disso, eu acho que vir para cá, Brasília, e voar uma semana inteira aqui no meio de um campeonato desse, evolui muito mais do que o piloto voar o ano inteiro na sua cidade. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Então eu acho que se o objetivo é realmente ficar entre os melhores pilotos, tem que estar convivendo com eles o tempo inteiro, em campeonatos. Então eu diria que seria isso. E a outra dica, talvez, ao adquirir confiança e tal, arriscar um pouco. Eu acho que no voo, no sentido de tiradas na frente, eu vejo que hoje em dia o voo livre ficou um pouco chato, num sentido de que não foram reformuladas as fórmulas de pontuação. Foi reformulada de uma certa forma, mas quem fez essa reformulação ficou com um pouco de medo de ir além. Eles deviam ter dado passo além e dado esses pontos de liderança que a gente já tem nas fórmulas, mas são muito baixos. Deveria ter se dado um número muito maior, talvez 30% ou 40% dos pontos de uma prova deveriam ser os pontos de liderança, o que faria com que os pilotos se predispusessem mais a ir para frente, a tentar fazer o seu próprio voo, mesmo sabendo que atrás de si vem um pelotão que normalmente vai conseguir voar muito mais rápido, centrando a térmica mais rápido e tal. Então acho que esses detalhes, tentar começar a entender o voo e não só ficar voando junto com um pelotão, também faz uma diferença. No início eu acho que é bem duro esse tipo de aprendizado, porque existe a chance muito grande de cair em várias provas. Há uma tirada na frente sozinha, principalmente em dias sem nuvem de referência, acontece muito. Comigo aconteceu muito isso. E de me deixar louco, posar e depois, 20 minutos depois, ver o pelotão inteiro passando em cima. Isso é frustrante, o piloto pode achar frustrante, mas eu acho que eu já ouvi isso até do Manfred, ele dizer que ele várias vezes aconteceu isso com ele, e ele disse, não, mas um dia vai mudar isso. Então acho que o piloto tem que adquirir confiança e botar isso em prática, e no dia a dia. Inclusive essa do descarte, acho que talvez tenha sido ideia minha até, porque há anos eu insisto com isso. E pelo menos na etapa tirar o dia pior de cada piloto, para poder dar pelo menos o resultado da etapa. E o resultado do Campeonato Brasileiro em geral já tem aí 30% ou 25% das provas piores você tira do seu resultado, né? Eu acho que é muito mais fácil manter um piloto num certo nível, num bom nível, voando as competições, do que volta aquela ideia do free flight, né? É muito mais fácil ele se manter um bom piloto voando, se ele voar apenas as 3 competições do brasileiro e não tocar mais na asa, do que ele voar todo final de semana na sua região. E não... Olha, a acrobacia eu adoro ver, sentado olhando para cima. Jamais faria, acho que eu não sinto não me dá mais emoção, não me daria mais emoção do que um voo de campeonato, aquela chegada de gol, que eu acho uma coisa emocionante. Em poucos esportes se tem uma coisa tão emocionante quanto essa chegada de gol de um campeonato de asa delta. Então eu não vejo um porquê. Acho que é bacana, mas para mim não diz nada. Acho que não tem a técnica apurada daquela de voo de térmica. É completamente diferente. É uma outra coisa, é uma outra categoria. Para mim não me atrai.
Eu recomendo ir para academia. Ir para academia porque do alto dos meus 45 anos, eu tenho certeza absoluta que eu não estaria nessa posição que eu estou hoje se eu não tivesse ralado muito na academia dos últimos 20 anos. Eu tenho ralado muito. E é só por isso que eu ainda estou aqui. Então, se esse piloto quiser ser bom e por bastante tempo, vai lá para a academia, ralar um pouquinho também. Olha, eu acho que eu, como um piloto muito conservador, sou conhecido como um piloto muito conservador, às vezes até tido como medroso, eu acho que alguns momentos já voei em rotor e tal, mas acho que a asa tem uma velocidade de voo muito baixa em relação a qualquer outro aparelho que voa, né? E botar ela condição de rotor, a chance é grande de acontecer algum acidente, né? Acho que em alguns determinados momentos o vento não seja tão forte, dá para voar no rotor, mas com vento forte atrás de algum morro não é uma coisa muito boa, não. Esse tema é bastante interessante para mim, bem atual, porque tenho ficado bastante concentrado, focado em busca de recordes, e essas buscas de recordes cada vez mais se precisa 8, 9, 10 horas no ar, né? Acho que foi muito importante para mim descobrir que alguns gels desses de power gel, essas coisas assim, isso é muito bom e fácil de comer na hora, né? Eu acho que o piloto não pode ficar 10 horas voando sem comer nada. Acho que vários fazem isso, mas acho que não é bom, porque acho que a partir da quarta, quinta hora o raciocínio já não é o mesmo. Então tem que se repor essa energia, um desgaste é muito grande e não repor só tomando água, alguma coisa assim, não chega. Então tem que o piloto conseguir adaptar alguma coisa no cinto e tal para conseguir levar alguma comida, algum tipo de repouso alimentar para conseguir fazer essas horas de voo. E acho que para conseguir também esse número de horas de voo, se precisa também a prática disso, ou seja, tentar ficar voando o maior número de horas possível quando não está nesse dia do recorde, está num outro dia, se puder voar 4, 5 horas, isso os músculos acostumam de uma certa forma que no dia que precisar, não vai chegar na sexta hora e o corpo vai apagar antes do objetivo, né? Então acho que o voo para recorde, voo de distância, voo de muito tempo, precisa o costume do corpo com aquela situação. Ok, com certeza eu não deixo passar mais do que 3 horas, de jeito nenhum. Então seriam pelo menos comer 3 vezes nesse período, né? Até menos, 2 horas e meia, porque nesse voo de 10 horas, se dividir, eu acho que ficaria bom umas 4 vezes, 5 vezes comer. Nunca é demais, acho que nunca é demais repor. O voo de cross country, nesses de recorde, é completamente diferente do voo de competição. No voo de competição, eu posso dizer, hoje posei aí, não teve um segundo de relaxamento para mim, na verdade, no sentido, eu tento relaxar, concentro em pensar em deixar os músculos mais relaxados, mas a adrenalina, a tensão é constante, até... achei engraçado, hoje eu estava indo para a rampa e o Johnny me contando que ele filma, está sempre filmando. Eu disse, eu não teria condições de filmar nem um segundo. Mal eu consigo cortar, ou dar tempo de cortar o negocinho do Power Gel para poder comer, e que isso leva pouquíssimo tempo, imagina filmar e tal. Então eu sempre estou muito concentrado no voo de competição de campeonato. Agora no voo que eu sei que eu vou voar 10 horas, aí a capacidade de relaxamento é fundamental, porque senão se o corpo estiver na mesma tensão de uma prova de 2 horas e meia de campeonato, não vai chegar no final das 10 horas, não vai aguentar. É muita tensão, não vai aguentar. Então tem que tentar, mesmo sabendo que um pouco menos de atenção e de concentração, não vai conseguir, vamos dizer, voar tão rápido quanto se estivesse naquela adrenalina, naquela
aquela rotina batida de campeonato rápido. Tem que ser um voo um pouco mais tranquilo, pensando também, tentando pensar que aquilo é um voo de prazer e não de compromisso, né? No voo hoje em dia, para mim, num campeonato, eu olho ele quase como um compromisso ali. Aquilo, eu realmente estou focado no objetivo e não tanto, o prazer vai ser só na hora do pouso, com o resultado e tal do dia. Então são duas coisas diferentes, bem diferentes. Com certeza, os pilotos são todos diferentes e o engraçado disso é que com o tempo a gente se acostuma tanto a ver o estilo de voo de um piloto que de longe, de 3, 4, 5 quilômetros longe, já sabe qual é o piloto. Então isso até ajuda na tomada de decisão. Tal piloto está fazendo tal coisa, eu vou fazer ou não. E essa coisa de conseguir reconhecer o piloto é por saber o estilo de voo de cada um, né? E eu acho que o estilo de voo também se vê muito na térmica, né? Na térmica, cada dos pilotos são muito diferentes um do outro, muito diferentes. Tem muitos agressivos, que acham que o centro da térmica é muito fechado e pequeno e ele precisa estar bem no miolo e aí sai espalhando os outros pilotos. E tem outros mais tranquilos aí, isso é bem nítido, os pilotos que são mais... Todo mundo conhece, os agressivos, né, conhecidos como agressivos, na térmica principalmente, e os mais tranquilos, mais relaxados na térmica. Então não vou nomear nenhum deles aqui, eles sabem todos quem são. Todo mundo sabe o seu estilo. Você se encaixa em qual deles? Bom, eu não preciso nem, vamos dizer, eu vou usar um termo que usaram nos Estados Unidos para mim, gentleman. Acho que eu me encaixo nesse termo, um piloto que não atrapalha ninguém na térmica, eu não me lembro de ter atrapalhado nunca ninguém, não sou agressivo e acho que não é por isso que deixo de ser um bom piloto. Então, talvez seja até um exemplo para aqueles que acham que a agressividade faz um bom piloto. Acho que não, porque eu sou exatamente o lado contrário disso. Você é capaz de perder uma térmica porque tem um piloto atrapalhando? Capaz de abrir, se eu vejo que um piloto vai, vamos dizer, tem risco de colisão comigo, abrir e deixar ele passar e entrar por baixo de novo, normalmente. Acho que isso é um problema para mim em campeonatos mundiais, por exemplo, muito grande. Agora mesmo a gente voltou do Mundial do Texas, que eu tive o pior desempenho depois de ter uma carreira só ascendente, principalmente nos mundiais. Meus resultados foram só melhorando com o tempo. E esse do Texas, que eu imaginava que iria muito bem, que fui lá no pré-mundial, fiquei em terceiro. Cheguei no mundial, fui muito mal, porque a condição estava fraquíssima, e tinham 120 pilotos dando um na cara do outro. Hiper agressivos, sem medo de morrer. Parecia que o prêmio seria $1 milhão para quem ganhasse. E como se sabe, na Asa Delta não tem dinheiro nenhum, principalmente mundial. Então eu imaginei que a minha vida valia mais do que aquilo ali e por isso tive mau resultado. Tenho consciência de que isso me atrapalhou bastante e acho que atrapalha em alguns momentos, quando é um campeonato muito cheio de pilotos desse estilo, me atrapalha porque eu não concorro com eles numa térmica, eu deixo eles passar. Eu tenho muito medo de voar, muito medo. Eu fui piloto de avião muito antes do que de asa delta. Eu comecei a voar de asa delta com 20 para 21 e eu fiz um curso de piloto de avião no motor quando eu tinha 15 anos de idade. Com 16 já estava formado. Então já tinha uns 4 anos de voo. Meu pai já tinha sido piloto também. Quando eu comecei a voar de asa, ele perguntou: tá maluco? Vai voar de asa delta? Conhece um pouco de aerodinâmica? Sabe as velocidades? É uma loucura. Então eu desde então sempre fui um pouco conservador demais, eu acho, até dentro do esporte. Acho, ao contrário do que todos, e tenho coragem de dizer isso, às vezes eu sou um pouco execrado dentro do meio do voo livre por falar isso, mas acho que a asa delta é muito perigoso, talvez é um dos esportes mais perigosos que existem. Na década de 80, foi feita uma estatística,
A asa delta, foi feita a estatística, é a seguinte, o terceiro esporte mais perigoso do mundo era automobilismo. Morria por 4 mil praticantes ao ano. O segundo era alpinismo. Morriam 1 para cada 2 mil praticantes por ano. E a asa delta vinha em primeiro, disparado, com 1 para cada 92 praticantes por ano. 1 para cada 92, ou seja, é 1% praticamente de chance por ano do piloto morrer. Por estatística, não estou inventando nada. Então é um esporte perigosíssimo e a gente tem que respeitar para não entrar nessa estatística. E eu acho que eu consegui fazer isso muito bem esse tempo todo. Continuo com as minhas convicções de segurança. Não vou, já tive campeonato brasileiro, que foi até engraçado, em 2000, quando eu fui campeão brasileiro, uma etapa aqui de Valadares, um dia de uma etapa aqui de Brasília, eu não voei, porque o vento era muito forte, eu achava que estava acima da minha capacidade de voo, e não voei. Então, eu acho que a gente tem que saber respeitar muitos limites. Acredito que, inclusive em campeonatos, os diretores do campeonato, vamos dizer, os que estão comandando o espetáculo deveriam ter olhar um pouco mais para isso, com mais atenção, e inclusive perder algum dia de prova por questão de segurança, mesmo que se depois o dia mostre que não teria sido tão perigoso. Eu acho que pecar pela falta, né, do que não o excesso, ao contrário. Então, acho que a gente tem que tentar, na asa delta, ser o mais conservador possível. Acho que eu sou bastante intuitivo. Acho que eu vou decidindo o que fazer no dia em função do que vai acontecendo. Inclusive, hoje em dia, a gente tem que ser intuitivo nesse sentido de que as provas são cada vez mais difíceis de se avaliar e vamos dizer, a diferença entre assumir, hoje em dia, para mim, tentar voar no pelotão é uma coisa difícil. Se eu boto alguma vantagem no início do voo, a minha intuição me manda ir. E com o tempo foi indo de uma certa forma que agora começou a funcionar um pouco. Mas é difícil. Ser intuitivo no voo livre, às vezes cobra um preço caro de perder campeonatos pela intuição. Eu acho que o piloto bom deveria usar as duas coisas de uma forma equilibrada. Eu acho a minha característica principal é a determinação. Acho que é determinação e muito de organização. Eu vejo muitos pilotos perderem provas, irem mal em alguma prova, exatamente pela falta de organização do seu material, organização mental do que vai acontecer na prova. Um exemplo, nessa prova que nós tivemos, foi ontem, que tinha o primeiro pilão era Formosa e ele era o start também. Ninguém parou, acho, para pensar muito onde tinha que se posicionar bem naquele primeiro start. Eu tenho certeza que, depois até falei para o Cláudio lá que faz a pontuação, para ele dar uma olhada no meu track log. Estava completamente diferente de todo mundo. Eu tive uma vantagem muito grande porque eu decidi logo de início que eu precisava voar aquela hora inteira para me posicionar na melhor forma possível em relação ao vento de entrada pro pilão, né? Do start pro pilão. Então acho que eu ter feito essa organização, isso requer uma organização mental e tal. Acho que isso, a maioria dos pilotos vai no oba-oba, não encara assim como, eu tenho que pensar o que eu vou fazer bem. Ele só vai lá, monta a asa e decola e aí vê o que acontece. Essa organização de equipamento, organização mental da prova,
acho que a maioria dos pilotos peca. E se um pouquinho mais de organização faria com que o piloto melhorasse o seu nível muito. Tenho certeza disso. Agora estou me lembrando de uma resposta, tem entrevista parecida com essa, que o Thomas Chanek deu há muitos anos atrás, que eu achei muito interessante. Num dia com nuvem, perguntaram para ele qual era, como ele tentava imaginar a próxima térmica. Ele deu uma resposta muito interessante. Num dia com nuvem, da metade da nuvem, da metade da altura da nuvem até o chão, da metade da altura para cima até a nuvem, a referência dele era a nuvem. Quando ele ficava mais baixo que a metade dessa altura, olhando mais para o chão, estando mais próximo do chão, a referência dele era sempre no solo, os gatilhos do solo. E eu acho que, não tendo a nuvem, o dia inteiro vai ser com a referência do gatilho no solo, né? Então, a relação do vento com o sol batendo em qual lado, isso é muito determinante. E aqui em Brasília, então, onde a gente tem lugares que quase está gritando, aqui tem uma térmica, né? São aquelas gargantas, aqueles vales que terminam, aquelas grotas, né, que terminam subindo ali é sempre, a gente sabe, já está acostumado com Brasília, já sabe que ali vai bombar, né? Então a gente vai aprendendo com a experiência do terreno, às vezes que foi para aquele lugar e não tinha, sabe? Não, esse tipo de gatilho não é bom. E assim vai, né? Eu tento entrar nela, venho com a marcha toda esticada, vou diminuindo a velocidade quando eu vou entrando na térmica, e quando eu sinto que ela está na força máxima ou na força média do dia, por exemplo, um dia como hoje, térmicas médias entre 3 e 4, que não foi até melhor que ontem, quando eu vejo que o vário chegou no próximo do 3, aí sim, aí eu solto a marcha e já entro na curva. Acho que isso é uma técnica até boa. Saída térmica não vejo muita técnica. Eu acho que é esticar a marcha na última curva, quando está quando está imaginando que vai fazer a última giro na térmica, no lado contrário dela, já para onde vai sair, para o lado contrário, quando estiver do outro lado, 180 graus para lá, já esticar toda a marcha e fazer o resto da curva já com a marcha esticada e aí acelerar, né? Eu acho que existe um limite, um certo ângulo aí que não vai ser otimizada a subida na térmica. Não acredito, vejo vários pilotos botando a asa completamente em faca. Eu não acredito que essa seja a maneira que vai subir mais rápido, mesmo quando a térmica seja pequena e forte. Acho que é melhor um certo ângulo. Eu tento fazer as pessoas que me veem voar sempre falam que eu vou bastante chato, né? sem inclinar muito a asa. Eu acredito que suba melhor sem essa inclinação exagerada. Não vejo essa vantagem. Então eu tento ficar com o corpo, dar aquele contra-comando depois de entrar na térmica, botando o peso para o lado contrário, para tentar mantê-la o mais nivelada possível subindo, né? Acho que é melhor do que essa tentativa de miolar com um ângulo muito acentuado, não é boa, não. Eu entro em Dust Devil, apesar de me achar um cara conservador, eu entro em Dust Devil, acho que a gente tem um pouco mais de risco, sem dúvida nenhuma ali, mas acho que é uma fonte muito boa para nós, né? É uma térmica potencializada. Então, acho que a gente tendo alguns cuidados, dá para entrar nos Dust Devil sem problemas nenhum. Eu diria, eu normalmente essa tática, a técnica de entrar com a marcha toda caçada na térmica e ir diminuindo, tem que mudar. Quando vê um dust visível, não entrar nunca com a marcha caçada. Diria metade de marcha e vai entrando no início dele e já vai soltando para a posição 1/3 de marcha, que é o que eu uso para enroscar.
até menos, num Dust Dive muito forte, soltar toda a marcha e deixar subir, né? Não entro em nuvem nunca. Acho que existe até a regra da FAI, está cada vez mais sendo posta em ação. Nesse último Mundial já foi, nesse pré-mundial, esse último que teve na França também, eles regularam pela altitude, proibiram, sabiam qual era a altitude das nuvens naquele dia, e quem passou daquelas altitudes teve perda de pontos, 50, 100, 200, 300 pontos numa prova, coisa significativa, e acho que isso deve ser implementado muito, porque principalmente num campeonato, que seria uma loucura, entrar um pelotão de 20, 30 asas numa térmica, numa mesma nuvem, é quase que uma burrice, não é só uma temeridade, é uma burrice muito grande, né? Então eu não entro, acho que não existe essa vantagem tão grande quanto imagina, entrar e sair bem alto. Eu prefiro começar a acelerar na base dela, com a marcha toda esticada, bem acelerada, e sair no topo dela lá do outro lado. Acho que eu faço um caminho melhor, mais seguro com certeza, e chego lá no final, na frente talvez de quem esperou, se desorientou e saiu mais alto um pouco, mas com menos velocidade e tal. Então não vejo essa vantagem e acho extremamente perigoso. A gente não pode aumentar o risco de um esporte que já tem muito risco. Sempre de cauda para o vento, muito baixo, sempre de cauda. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo agora nesse campeonato. O dia que eu tive a única prova que eu fui mal, estava na frente, cheguei em Sobradinho, comecei a ficar baixo, não peguei a térmica de cara, comecei a ficar muito baixo, e aí tinha uma fogueira na cauda, ou seja, indo para onde eu teria que ir para o próximo pilão. Então eu me afastei, fiquei na cauda, mas fui pegar lá atrás. Acho que estando baixo, voar no contravento, o tempo que vai levar para posar é muito mais rápido do que se botar na cauda. Então eu acredito que a chance, quando já está quase tudo perdido, estando baixo, é botar sempre na cauda e tentar pegar na cauda, que vai conseguir voar muito mais tempo, e logicamente voando mais tempo tem mais chance de encontrar alguma coisa do que se posar em 1 minuto. Mas o fato da térmica se deslocar também, no sentido do vento, e você está tentando correr atrás dela e ela fugindo de você, você acha que isso existe ou não? Acho que não, acho que a gente tem nossa velocidade de voo, que é maior do que a somatório da massa de ar. Então a gente vai estar sempre, independente da velocidade do vento, a gente vai estar sempre voando mais rápido que isso. Então é fácil de chegar na próxima térmica mesmo, ela estando indo para esse mesmo lugar que a gente está indo, né? Tenho certeza que eu falo tudo que me vem à cabeça sobre voo livre, até porque eu sempre tive a teoria de que quanto mais competição de alto nível em volta, melhor fica o meu desempenho. Então eu prefiro ter vários concorrentes de alto nível, e para fazer isso, se eu puder ajudar um pouco, eu ajudo. Mas eu tenho certeza que em outras épocas, muitos pilotos sonegaram informações, com certeza. O voo de cross country hoje para mim é o que me dá mais prazer. Eu me dedico, tem uma época no Rio Grande do Sul, dezembro e janeiro, que é específico para isso. Tem um dia bem longo lá no Rio Grande do Sul e a gente consegue várias horas de voo. E eu todo ano tento bater o recorde anterior do Rio Grande do Sul, né? E esse ano passado, de novo, consegui bater com 322 quilômetros, que eu acho que fora do Nordeste é o voo mais longo do Brasil. Que é muito surpreendente, porque o Rio Grande do Sul é um lugar que quem conhece já foi lá, pouco voo dá por lá, né? Não tem muita condição de voo. Então, eu acho que o voo de cross country, ele exige muito mais do piloto do que o voo de competição. Você pode ter a comparação, por exemplo, com esse campeonato que a gente está voando aqui em Brasília.
A gente acorda, toma um café da manhã tranquilo, começa a ir para a rampa 10h30, 11 horas e vai fazer um voo de 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, 3 no máximo, e terminou o dia às 4h30, aquela festa na esplanada. Um voo de cross country tem que ser planejado para o dia inteiro, né? E isso requer algumas coisas que a gente não precisa nem se preocupar num voo de campeonato, como se vai comer ou não em voo. Acho que é uma coisa que faz diferença. E a observação do voo em si, das condições meteorológicas do voo, são um pouco diferentes também. No campeonato, a gente vai para a rampa com quase que com qualquer tempo, só se estiver chovendo que não, mas em outro tempo vai. E o voo de cross country é mais seletivo, né? Eu, por exemplo, nesses voos que eu tento recorde, eu me dei conta que os dias azuis sem nuvem não tem por que tentar, simplesmente não tem por que tentar, porque a média de velocidade que se consegue voar num dia azul é completamente diferente de um dia com nuvem. Então a gente no dia azul se voa freado, totalmente freado. A tirada entre uma térmica e outra, eu estou voando a 60 por hora. Num dia com nuvem e forte, o dia forte, a minha tirada vai ser 75, 80 km por hora, mais o vento que tiver de cauda, né? Então eu acho o voo de cross country muito bom para formar o piloto, porque normalmente quando a gente voa cross country não está voando com uma porção de amigos, está voando sozinho, a maior parte das vezes. E isso faz com que a técnica, a habilidade de entender onde vai estar a próxima térmica, a qual velocidade se deve voar, mais lento, a capacidade de interpretar o dia. Hoje está um dia muito forte, qual a nota que eu vou dar para esse dia de hoje? Todo momento que eu estou começando a voar, fazer um voo de cross country, a primeira coisa que eu faço é tentar analisar isso. Qual é a nota desse dia de hoje? E eu acho que isso o piloto vai desenvolvendo e ajuda muito na competição depois, para qualificar esse dia e ver se ele vai poder voar mais rápido ou se não. Então essas são diferenças que o voo de cross country ajuda muito o piloto. Eu acho que todas as vezes que eu não estou voando no campeonato, eu sempre falo, nem que eu veja que vai ser um dia ruim, mas eu quero extrair o máximo desse dia, tentando ir o mais longe possível dentro daquele dia. Então fazer o recorde daquele dia, para mim. Eu acho que isso estimula muito a habilidade do piloto. Nossa, se me lembrar todos os lugares fica difícil, mas eu já tive na Austrália 4 vezes, que é um dos melhores lugares do mundo, parecido com Brasília, talvez até melhor, porque o dia é longo, então dá para fazer provas gigantes lá. Já tive na Europa, que eu odeio voar na Europa, odeio, acho péssimo. Por quê? Os Alpes, nos Alpes, eles têm o que eles chamam lá de Chalk Mountains, umas montanhas diferentes, aquelas pedras pontudas que a gente está acostumado a ver em filme e tal. Aquelas pedras, elas geram um tipo de térmica completamente diferente, extremamente forte, pequena e turbulenta. E esse pessoal, que se acostuma a voar lá, o que eles fazem para ter uma certa vantagem? Como eles já estão acostumados a voar nisso, eles botam o lugar, as provas, no pior lugar possível, onde é rotor, onde não tem pouso, se ficar baixo. Então o estrangeiro chega lá e se amedronta com aquilo, porque é de amedrontar mesmo, quem não conhece. Então é muito difícil voar lá. Eu não me lembro nenhum resultado de brasileiro, nem médio lá. Todos os resultados de brasileiros bons, nenhum nunca foi na Europa. Eu tentei também, naquela época não se tinha feito esse estudo ainda do Texas, e os paragliders estavam começando a bater recordes em Curumã, que é na África do Sul. Eu fui para lá também e vi que não era um lugar para recorde, era um lugar que se voa alto, tinha que voar com oxigênio e tal, mas os ventos não tinham uma predominância de mais de 300 ou 400 km na mesma linha, e ainda tinha sempre CBs no final, no meio da tarde para frente,
sem perceber. Então, aquele ali foi meio descartado direto. A Austrália se pensa, o Johnny fala muito em recorde lá, mas depois de ir ao Texas, ter ido ao Texas e ao Nordeste do Brasil, eu acho que dá para ficar nesses dois lugares que está bem servido. Não vejo nenhum dos lugares que eu já visitei, não vejo nenhum que tenha o vento forte por tanto tempo na mesma direção e com esse fator da entrada da umidade do mar para dentro de uma terra seca, fazendo a formação de térmica desde cedo. Isso eu acho que não sei se existe, talvez deve existir em algum outro lugar, mas por enquanto são os lugares que mostram o melhor potencial, né? Isso é um pouco... fica difícil. Eu me lembro, essas competições, principalmente essa de quebra do recorde mundial que eu estou tentando, acho que eu tenho condições de bater esse recorde, tenho certeza absoluta, se eu tiver, vamos dizer, como eu estou, nas condições físicas que eu estou agora, voando esse campeonato aqui em Brasília, se eu pegar um dia bom lá no Texas, eu tenho certeza que eu consigo bater esse recorde mundial. E eu estou atrás disso. É parecido, só que é bem diferente, porque não depende só da gente, né? Depende principalmente do dia, né? Achar aquele dia bom. Isso me lembra muito esse pessoal do surf que surfa ondas grandes. É uma tribo pequena, todos se conhecem no mundo inteiro, tem 2 ou 3 ou 4 brasileiros. Eu me lembro do Carlos Burle, um dos nomes que eu me lembro, mas tem outros muito bons, não me lembro o nome agora. Eles acharam uma maneira de mais ou menos estudar o clima, as marés, sei lá o que eles se baseiam, não entendo quase nada de surf, mas eles não se programam mais. Eu vou ficar tantos dias no Havaí, ou em Maverick, ou nesses lugares que eles já sabem quais são os points de maior onda, e vou esperar essa onda. Não, eles ficam estudando o que está acontecendo, e quando o momento chega, disparam um aviso entre todos eles, entre essa comunidade, e em 24 horas, ou no máximo 48 horas, eles estão todos já juntos nessa praia, né? No voo livre isso seria o ideal, eu acho. Saber quais são os pontos, determinar quais são os pontos, que eu acho que foi uma coisa que o Dave Straub, que é americano, esse que vocês conhecem, que tem esse site do voo, ele foi muito bacana nesse ponto. Ele pediu para o Gary Ozoba, que é outro cara lá, outro americano, que voa planador, tem vários recordes de planador, e pediu para esse americano fazer um estudo no mundo inteiro. Não era estudo de gringo só, para puxar para o seu lado. Ele queria, eu quero realmente, me determina qual é o melhor lugar do mundo para esse recorde. E ele foi lá e fez esse estudo e chegou com o sul do Texas, com o Zapata, saindo lá do sul do Texas e voando de sul para norte, onde o vento é predominante. Dentro do Texas, a maior parte do tempo, todo o tempo, dá para voar esses 800 quilômetros sonhados, dá para voar todo ele dentro do Texas. Então, só que agora, por exemplo, esse ano eu fui para lá, eles determinaram 15 dias, tal dia. Eu discordei um pouco do dia, mas eles tentaram encaixar dentro do calendário com outras coisas que estavam acontecendo, como o campeonato pré-mundial. Então, aqueles 15 dias eu estava lá, teve um dia bom e tal, nesse dia eu não voei por algum motivo, voei no dia anterior, não consegui, mas tenho vontade de continuar tentando, indo atrás. E então tem várias coisas que determinam uma dificuldade maior. Não precisa só ter um piloto com habilidade, com uma boa asa, não. Vai precisar daquele dia bom, né? Então vai precisar dessa predisposição para ir para um lugar, ficar lá, esperar talvez o dia certo e tal. Ou estudar um pouco o clima e resolver, vou esse ano, não vou esse ano. Eu estou com muita vontade esse ano ir ao Nordeste de novo. Acho que esse recorde agora, que é 452 quilômetros, isso... os paragliders provaram que está muito baixo, né? Fazendo 460. Então, eu estou estudando outros locais, porque a saída de Quixadá é boa no início, o voo é todo bom, mas ele chega no final, lá pelo quilômetro 450, tem que entrar no Maranhão.
Maranhão adentro muda completamente a vegetação, é vegetação alta, árvores altas, não tem pouso, então não tem que se começar mais para leste para poder chegar já nesse ponto, já com os 600, 700, 800 quilômetros, sei lá, quantos se almeja, né? Então, tem toda uma preparação, é tão diferente isso que eu pretendo, inclusive, ir um mês antes para lá, sem asa, fazer toda uma investigação de qual vai ser o lugar ideal. O Nordeste tem exatamente a mesma situação que existe no Texas. Um deserto onde tem um vento vindo do mar, entrando no deserto, pegando aquele calor do deserto e começando a formar cúmulos desde quase o amanhecer. Então, no Texas eu já acordei 6 horas da manhã, estava amanhecendo e vendo o cúmulozinho já vindo do Golfo a 1000. Então isso é uma situação ideal. E o Nordeste tem essa situação ideal também. Então acredito que a gente possa chegar nesse ponto de sonhar também com recorde no Nordeste. Então, eu já fui para o Nordeste ano passado, voei 450 quilômetros. E logo depois, os paragliders voaram, como todo mundo sabe, fizeram o recorde mundial lá de 460. Eu acho que existe uma chance muito grande de fazer um voo bem longo lá, bem mais longo que esses 450. Não tenho certeza, ainda não tenho essa certeza, se os 700 lá serão possíveis ou não, por causa do tempo. A quantidade de horas de voo no Nordeste é menor que, por exemplo, no Texas, que tem 11 horas de voo, dá para conseguir 11 horas de atividade térmica. E o Nordeste eu acho que seria difícil, no máximo umas 10 horas talvez, conseguindo decolar às 8, voar até às 6, pouco menos, vai ser umas 9 horas e meia. Mas como a velocidade no Nordeste é maior, eu acho que dá para se fazer uma média horária bem maior que a do Texas, devido ao vento e a condição do Nordeste é bem mais forte. Então eu estou investindo lá esse ano, vou um mês antes para lá, vou em setembro, devo olhar algumas cidades que eu acredito que tem um potencial, e aí decidir entre decolagem de montanha, decolagem rebocado. Eu prefiro a decolagem rebocada porque me possibilitaria ir para uma cidade maior, que tem um aeroporto do lado, e ficar baseado ali. É bem mais fácil, até por questões outras estratégicas, como comida. Por exemplo, vai para o interior e vai para Patu, no Rio Grande do Norte. É uma cidadezinha muito pequena, que não tem praticamente nada, quase não tem um restaurante, tem um só restaurante muito ruim. Então, fica muito difícil conseguir aguentar num lugar desse, sem infraestrutura nenhuma, durante 15, 20 dias, que tem que ser uma espera para o dia perfeito, né? Então, esse estudo eu vou fazer agora em setembro, e em novembro quero já ir para lá com o ponto certo, decidido. Vou decolar montanha, vou decolar rebocado, tudo isso já tem que estar acertado antes de ir para lá. E esperar esse dia certo. Eu tenho certeza que mais de 450 km é certo que dá para fazer. Quanto mais, eu não tenho certeza, eu não tenho essa certeza se daria para sonhar com fazer o recorde mundial no Nordeste. Acho até que dá, né? Tanto é que o pessoal do paraglider conseguiu o recorde mundial lá, que era o sonho deles. Mas o da asa é um passo bem adiante, né? São 700 quilômetros. Então tem que fazer esse cálculo todo. Imaginando pelo número de horas de voo e pela velocidade que daria para se imaginar de média, daria até para bater o recorde mundial lá. Eu quero ver isso, testar mesmo esse ano. O voo de distância, tentativa de recorde, vamos falar. Por exemplo, no Texas, eu levei meu amigo lá do Rio Grande do Sul, Júlio Krebs, voa há 30 anos, é um piloto experiente, sabe como é que é a rotina do voo, sabe, ele sempre tentou recordes também de distância e tal, então ele entende disso. Precisa uma pessoa que, no mínimo, ajude e incentive, e que tem essa mesma disciplina, que é quase militar, de acordar todos os dias cedo,
tá preparado para dirigir muito tempo, tá preparado para ajudar a descobrir rotas, a funcionar bem o resgate de rádio para poder dar segurança no piloto, que o carro está sempre embaixo, no quilômetro 100 está embaixo, no 200 está embaixo, no 300 e assim vai. Então é uma série de coisas, é uma coisa completamente diferente, algo que requer muita organização e muito mais disciplina ainda. Eu acho que a maioria dos pilotos acho que vai achar até chato uma coisa dessa, porque é bem estressante até. Tem para um momento de um voo muito bom que vai ficar na memória, tem antes toda uma preparação e uma rotina bem chata. Lá o Texas eu me aventuro aí sem telefone de satélite. O Nordeste eu não vou de jeito nenhum, porque se tu quebrar uma perna, alguma coisa num lugar longe de estrada, cara, vai morrer lá, vai fazer o quê? Entende? Então não é muito brincadeira, aquele Nordeste lá, o Moicano que eu digo agora, depois desse acidente que ele teve, né? Não é brincadeira, o Nordeste é paulada, né? Eu acho que o voo de competição é mais baseado na experiência de competição. Eu acho que os melhores resultados que eu tive foram sempre em anos onde eu mais voei competições. Ou seja, nos anos que eu tive temporadas de Austrália, foram os anos que eu mais evoluí no voo livre. De fazer 2, 3 campeonatos na Austrália, depois fazer 2 campeonatos ou nos Estados Unidos, ou em algum outro lugar. Esses foram os anos que eu mais evoluí. Então eu acho que o treino da competição não tem outra, é só competindo mesmo. Amontoar números de horas de voo dentro de competição, não em free flight. Infelizmente, o interesse da competição diminuiu bastante, né? Junto com até o interesse do esporte. O número de praticantes, eu já tive em 89, em Governador Valadares, tenho uma foto até hoje, da rampa lá, num campeonato que tinha 120 pilotos. Tinha que classificar dentro do seu estado, cada estado só tinha um certo número de vagas. Porque se eles abrissem, teria 200, 300 pilotos, não daria para fazer o campeonato. Então, é completamente diferente de hoje, onde os organizadores pedem, pelo amor de Deus, que as pessoas venham. É diferente, tem um número muito menor de pilotos. Eu acho que talvez o encarecimento desse material todo, para um piloto de ponta competir hoje, é completamente diferente que há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, acho que com 3, 4 mil dólares o piloto podia ir lá e fazer bonito. Hoje, com 3, 4 mil dólares, não vai a lugar nenhum, né? Porque uma asa boa mesmo é 10 mil dólares. Então, isso atrapalhou um pouco. Eu vou dizer, eu sempre me achei um piloto intermediário. Sempre me achei um piloto intermediário. Me dei conta que eu podia ser um piloto de ponta se eu me dedicasse bastante. Acho que é só dedicação, não tem como dizer, não, esse piloto ele não tem condições de se tornar um piloto de ponta. Eu acho que isso é mentira, não corresponde à realidade. Desde que se dedique, voe muitos campeonatos, acho que pode ser um piloto de ponta, qualquer um piloto intermediário. Eu acho hoje em dia, com certeza, pelos últimos acidentes que a gente está vendo, é o maior risco da asa delta, sem dúvida nenhuma. E dá para diminuir a chance da capotagem, logicamente, com o funcionamento da marcha, né? A marcha toda esticada é uma asa pronta a capotar, sempre. Isso a gente tem que ter sempre isso na cabeça. Então a gente tem que treinar a habilidade de soltar a marcha o mais rápido possível. O meu mordedor da marcha é mudado muito em função disso também. Eu não tenho, se for lá olhar o mordedor da minha marcha, não é original da Mois. É um que eu botei, que eu acho que é da Willswing ou coisa assim, que ele, dando um toque para frente, a marcha solta na hora. Não tem que puxar para soltar, só dá um toque e ele solta. Pensando
principalmente nisso. E acho que dá para diminuir com isso, mas não dá para garantir nada. O piloto não está na habilidade do piloto evitar uma capotagem. Todo piloto de ponta tem que estar preparado para capotar. Tem que estar sabendo que é parte do jogo um dia capotar. Tanto é que o campeão mundial, Oleg, capotou lá, quase morreu. Teve um acidente gravíssimo, demorou muito tempo no hospital para se recuperar. E eu tenho certeza que ele saberia fazer todo o possível para uma asa não capotar, mas capotou. Então, qualquer piloto está sujeito. Eu não fico com o cabo da marcha na mão, mas eu já testei várias vezes, onde tive situações que a asa tomou uma tendida muito forte, a minha velocidade de reação é muito rápida para soltar a marcha. Então, acho que eu diminuo o risco, mas tem a chance grande de capotar, não adianta. Nenhum piloto de ponta voa com recuperador alto do tamanho, do jeito que a fábrica recomendaria, nenhum. Todo ele voa um pouco mais baixo, uns muito baixo. Eu acho que eu vou um pouco mais baixo, não estou naquele nível máximo, mas vou mais baixo do que a fábrica recomendaria, com certeza. E se for para voar competindo, se levantar o recuperador do jeito que a fábrica sugere, não dá para nem voar, porque a asa fica muito ruim até de pilotagem. Então é um risco que a gente tem que correr, não adianta. Um dia ele vai precisar tomar a decisão dele, e se ele não teve já várias frustrações na vida, tomando as suas decisões e caindo várias vezes e vendo aquele pelotão todo passar em cima e ficando furioso, ele não vai ser piloto de ponta. Se ele vai sempre devagão, ele não vai nunca ganhar. Eu acho que é fundamental essa transição, logicamente que em alguns momentos do voo, todo mundo é vagão, até eu gosto de ter uma asa do lado para me indicar onde está a térmica, todo mundo gosta disso. Mas em alguns momentos, se ele quer passar daquele patamar do piloto médio bom para piloto de ponta realmente, ele vai ter que dar as arriscadas e ele vai ter que ter várias frustrações antes de ter o prêmio lá no final, com certeza. Se passasse o descarte de 3 ou 4 merreca por cento, que é agora, sei lá quanto que é por cento, mas não é descarte. Se passasse o bônus de liderança, a pontuação de liderança de 3, 4%, quase nada, num voo de 1000 pontos vai ganhar 10, 20 pontos. Isso é um absurdo. Tinha que ser exatamente 10 vezes mais que isso, ou seja, ter pelo menos 20% dos pontos para isso, entendeu? Para fazer com que aquele piloto que ralou o tempo inteiro na frente, tirou todas na frente, tenha alguma vantagem com aquilo ali. Senão é um jogo de idiotas. O cara poder tirar todas na frente, aí no final ele dá uma capengada, o pelotão inteiro passa e ele perdeu 200, 300 pontos porque chegou 10 minutos atrás daquele pelotão que ficou o tempo inteiro seguindo o voo dele. É um absurdo. Se não mudar isso, gente atenta contra o esporte mesmo. Tem que aumentar muito esse bônus, muito, muito, para aquele piloto realmente ter reconhecido que ele carregou, ele foi a locomotiva o tempo inteiro. Mas isso ao mesmo tempo cria aquela competição que você tem uma reta, uma linha de chegada, mas quem chegou primeiro, e às vezes o segundo, o terceiro, e não é quem vai realmente ganhar a prova. Só se descobre o resultado da prova depois que todos apuram no computador e descobre-se quem foi que liderou mais tempo. E tudo. Vou pegar um exemplo agora. As Olimpíadas estão aí. Você vê as atletas da ginástica, quase todos os estilos da ginástica, solo, barras ou não sei o que, todas elas se apresentam e ficam elas mesmas olhando para um painel esperando para ver o que vai sair ali. É a nota dela, dada por uns juízes, que é muito subjetivo. Então, não é por isso que não tem menos, tem muito mais importância que nós, tanto é que eles estão lá na Olimpíada ganhando medalhas. E nós nem sonhamos em entrar na Olimpíada. Então, eu acho que isso não tem problema de ser subjetivo,
Porque a maioria do piloto, do não piloto, do leigo que vai olhar uma prova, ele não entende nada mesmo, ele nem sabe quem chegou, quem não chegou, nem coisa nenhuma. Então isso não é um fator relevante para anular essa diferença que eu acho que tem que ter ainda no aumento desses pontos de liderança durante a prova. Olha, eu tive muito tempo, durante muitos anos, tentando encontrar pessoas e ver o que seria necessário para que o voo livre entrasse nas Olimpíadas. Até que eu cheguei numa que foi uma pessoa que estava envolvida com esportes e tal, e ele foi muito, até chocante no negócio, na declaração dele. Ele disse o seguinte: o esporte só vira olímpico se ele se enquadrar na TV. Enquanto não enquadrar na TV, não tem a menor chance. Então, se vocês conseguirem fazer uma coisa bacana e aparecer e visualmente fácil de entender para a TV, vocês vão um dia conseguir transformar a asa delta no esporte olímpico. Fora isso, não tem a menor chance. Tanto é que se vê, eu me lembro agora um exemplo, vôlei mudou todo o seu sistema de pontuação e tudo para poder se enquadrar dentro do que a TV queria. Então a maioria dos esportes vão se enquadrando. Agora até no futebol estavam pensando em dividir não só num tempo de intervalo, mas em 2, para mais comerciais de TV e tal. E estão botando uma pressão grande, porque o poder da TV no esporte é tremendo, principalmente no futebol, que vive praticamente só disso. O futebol hoje não vive mais da arrecadação do estádio, vive do patrocínio da TV, com certeza. Então, se essa TV tem tanta força para isso, a gente talvez teria que imaginar alguma forma disso, de entrar, se enquadrar numa coisa aprazível dentro da TV. Já tem como fazer isso, imaginando esses rádios que a gente bota na asa e via internet dá para ver todos os pilotos numa prova. Já teve nos Estados Unidos uma prova na Flórida que eles botaram nos 4 primeiros pilotos esses rádios e então se acompanhava online onde estavam cada piloto em cada momento. Isso seria interessantíssimo a gente conseguisse. Acho que existe formas, mesmo a gente voando em lugares mais remotos e tudo, existe formas de tentar enquadrar alguma coisa para a TV. Se um dia a gente conseguir, o esporte vai para frente não só em Olimpíada, mas também no sentido de grana, que é o que mais falta para nós hoje em dia, né? Voar bem no contravento é muito difícil. Eu acho que é a parte mais difícil do voo, o que mais me incomoda ainda em provas de campeonato, quando a gente pega uma perna mais longa, um pouco contra vento. Foi meu pior resultado nesse campeonato, nesses 5 dias de prova, foi num dia que a gente pegou uma perna um pouco maior contra vento, eu me atrapalhei. Acho que não tem muito forma mágica não, é tentar, quando chega na perna, ainda que está com vento de cauda, ficar o mais alto possível para a próxima perna, mas fora isso não tem muito segredo não, o contravento é ruim para todo mundo. Então, ficar muito baixo no contravento é a morte, não dá para ficar muito baixo quando está com vento de cauda. Aí eu arrisco mais ainda, deixo ficar baixo, porque eu sei que um momento eu vou pegar, mas com vento de frente eu tento ganhar, ficar o mais alto possível sempre. Bom, recuperadores eu acho que é o mais fácil de regular numa asa, é o mais simples, é olhar ela, ver, no visual é fácil de ver, e depois de regular da primeira vez, voar e sentir no pitch. A minha tendência é sempre ver, se eu estou a 70 km por hora e tem ainda um pouquinho de pressão de barra, esse é o ideal. Não muito pressão de barra, 70 por hora. Nunca pressão negativa. Algum momento que eu estiver a 80, 90, 100 por hora, vai sempre ter pressão positiva, ou seja, para voltar, né? Não para barra e para lá, aí já está demais. Nem ficar no mesmo estável, no mesmo lugar. Sempre tem que ter um pouquinho de pressão para voltar. É essa a regulagem que eu faço. Quando tem um pouquinho de pressão para voltar, esse é o ideal. Bem pouquinho de pressão. O que atua mais sempre é o de fora. Só que o de fora tem um problema de
levantando ele um pouquinho demais, o comando na térmica fica péssimo, na minha opinião. Então tem que sempre tentar levantar talvez um pouco mais o de dentro e deixar o de fora um pouco mais baixo para o comando da térmica. Tensões na tala, o Gerolf, que é o crânio lá da fábrica que desenvolve as asas, me falou que a tensão ideal, pelo menos da asa que eu voo, quando dá aquela fechada, o clique ali no final da tala, tem que levantar meio centímetro lá no bordo, lá em cima, tem que ver a tala subindo meio centímetro. Se ela está subindo esse meio centímetro, ela está na pressão ideal. Mais que isso é demais, menos que isso é pouco. Eu costumava passar um ponto para trás a asa para ficar melhor na térmica, mas hoje elas vêm muito bem reguladas, normalmente no lugar que elas estão ali. Aí depois é uma questão, eu acho que o mais importante nisso não é isso, é o ajuste da altura do piloto. Às vezes eu vejo muitos pilotos que eu vejo que a altura deve estar atrapalhando muito o piloto e ele não se dá conta disso, até falo para alguns, tá muito alto e tal. A maioria, muitos voam muito alto. Voar muito, hoje em dia a regulagem da altura do cinto, 2 centímetros, eu descosturo e costuro de novo por 1 centímetro. De tão importante que é a altura. Porque um pouquinho mais alto que o que deveria, fica péssima, a asa parece muito dura, ruim, eu não sei como é que até o piloto às vezes não se dá conta disso. Então acho importantíssimo para mim a altura do piloto na asa, né? Bom, para começar a falar sobre pouso, eu gostaria de dizer que em cross country eu jamais me coloco na situação de não ter um pouso ao meu alcance, jamais, e não recomendo ninguém fazer isso. Então por aí já começa. E eu acho que quando eu estou baixo, procedimentos principais, o fundamental, olhar bem para ver se não tem fio. Fio é uma coisa muito, muito, muito perigosa. Então, eu olho sempre os fios, e o principal, que eu acho que bastante gente também peca um pouco nisso, por não olhar muito, é algum obstáculo que possa formar um rotor. O rotor também é bastante problemático. O acidente do Guga, por exemplo, em Castelo, foi exatamente porque no Castelo só tem pequenos morrotes e tem que ser um pouso chapado, né, como se fala. E ele foi pousar e estava no rotor do morro, do próprio morro, né. Então acho que o rotor é uma coisa muito ruim no pouso. Esse pouso aqui da Esplanada, quando tem um vento que não é bem o leste, ele é meio ruim, é nordeste. Agora a gente estava pousando mais nordeste todos os dias ali, teve Nenê Rotor, quebrou a barra ontem, então um piloto que normalmente posa muito bem. Então tem que ter certos cuidados. Eu evito sempre um pouso, prefiro um pouso que eu fique mais longe e tenha trabalho para o resgate do que um pouso que eu fique perto de uma estrada, mas tenha um mato na cabeceira, no lado do outro lado, onde vai formar um rotor, alguma coisa assim. Então é o mais escampado possível, que o vento vai entrar liso e com segurança, né? O pouso, o piloto sabe que é uma hora crítica do voo, né? Tem que se planejar bem, né? Não dá para deixar para a última hora também. Só ter o pouso planejado quando está a 50 metros. Não, tem que vir já preparando desde lá de cima mentalmente para aquilo ali, que é a hora crítica do voo, né? Você usa paraquedas de arrasto? Já usei muito tempo, agora me sinto tão seguro nessa asa que eu tenho conseguido pousar muito bem com ela. Não tenho mais usado paraquedas de arrasto, mas acho que tem que saber usar também, né? Não tem que saber usar, é sempre recomendado só abrir ele depois de ter passado os últimos obstáculos, ou seja, da cabeceira da entrada do pouso. Já teve até, no Rio Grande do Sul, já teve uma morte por causa disso, no paraquedas reserva.
O piloto abriu, puxou com muita força, ele passou pela frente da barra e abriu, e aí não tem força de piloto nenhum que consiga puxar ele de volta. Depois que a asa picou, ele veio direto para o chão. Então, paraquedas tem que saber usar também, né? Acho que a calma do piloto é fundamental. Lá pelo meio da prova, aquele piloto afoito, ele não consegue manter o mesmo desempenho que ele tinha no início da prova. Então eu acho que a calma, a tranquilidade é uma virtude meio fundamental num piloto de ponta. E eu acho que é a mais difícil de alcançar, porque eu vejo por mim que é difícil conseguir se manter calmo num dia de uma prova, vamos dizer, com pilotos bons competindo e aquela disputa térmica, é difícil, mas tem que manter a calma para poder continuar o julgamento do que fazer claro, assim, a coisa continuar clara. Acho que essa é a coisa mais difícil de todas no voo. Acho que principalmente a tirada entre térmicas ainda eu deveria prestar mais atenção aos instrumentos e tentar adivinhar, é difícil, ninguém adivinha, mas tentar avaliar qual é a melhor linha, se eu já não estou numa linha ruim já desde de cara e sair logo dela e tirar 20 graus para um lado ou para o outro e fazer uma outra linha que vá dar dar um voo melhor. Eu acho que isso é o meu maior problema hoje. Por outro lado, acho que eu estou voando hoje muito melhor térmica do que eu voava 10 anos atrás. Então isso está compensando um pouco essa falta de apuro nessa tirada, na tirada. Esse ano agora, eu botei com essas minhas calças que eu boto por cima, assim, de lá, que todo mundo diz, de bailarina, mas não é, mais é para segurar. Eu boto essas calças para ela apertar e não pegar o fecho na hora que tá fechando, né? Na bermuda. Tá, daí botei aquela calça, só uma cueca por baixo e deixei o zip, cortei a lycra ali, tá, botei para fora o guri, fiquei meia hora com o bicho para fora e não tem clique. É aquela sensação, acho que vai mijar o cinto inteiro, sabe? Eu já cheguei a ir para dentro de um banheiro, em casa mesmo, tipo, dentro do chuveiro, de calça, ou não de calça, de cueca, que seria, vamos dizer, como eu estaria lá, se eu estivesse usando até uma fralda geriátrica, de cueca, e tentar mijar. Cara, tu não consegue, porque eu acho que tu tá condicionado, quando tu tá de roupa, não pode mijar, então, condiciona não consegue. Essa é uma pergunta talvez a melhor de todas. Há 10 anos atrás, eu pensei, eu vou voar até os 40 e vou parar. Quando estava com 35, pensei, fiz todo o planejamento para mim mesmo, disse, vai ser o meu último mundial quando eu estiver próximo dos 40 e vou parar. Como eu gosto muito da competição, eu acho, a resposta seria que eu acho que é porque eu gosto muito da competição e porque aos 40, quando chegou a época de eu me aposentar na minha cabeça, eu estava voando muito melhor do que aos 35, eu achei, porra, então eu vou continuar um pouco mais para ver até quando eu consigo voar competitivamente. Porque eu sempre imaginei que quando eu não conseguisse competir mais, ou ter um nível competitivo bom na minha cabeça, eu ia querer parar. Mas não chegou a esse ponto ainda. E eu fico esperando, porra, quando é que eu vou começar a piorar meu desempenho? Aos 45, eu ganhei o Campeonato Brasileiro. Talvez o mais velho campeão brasileiro da história. Acho que sim. Então, enquanto eu acho que eu tiver ainda mais esses resultados bons, eu vou tentar.
E a grande vantagem disso para mim, eu vejo que eu não relaxo comigo mesmo e me entrego no sentido de, agora eu já estou mais velho mesmo, vou comer bastante, vou parar com o exercício, vou viver com a vida de um aposentado, vamos dizer assim, ou pelo menos aposentado de esportes. Enquanto eu tiver a necessidade de voar bem e competir mesmo, eu vou ter que me cuidar nisso. Então faz bem até para a minha saúde isso. Então eu acho que é isso. Enquanto eu continuar voando bem, eu acho que a brincadeira tá boa, eu vou continuar. Novo ainda, voando bem, com menos de 40 anos, voando muito bem. Teve 3 títulos mundiais, uma hora para outra. Nunca mais tocou, eu acho, numa asa delta, ou de vez em quando voa, mas para brincar e tal, mas competição abandonou completamente. Manfred Humer, melhor piloto, eu acho, na minha opinião, de todos os tempos, de asa delta. Cara, simplesmente de uma hora para outra abandonar o voo. Eu não consigo entender. Então, essa pergunta eu tenho para mim e faço para alguns pilotos, porque até agora mesmo para o Johnny perguntei, o que você acha que esse pessoal parou? E eu vejo que ele não sabe responder também. De 99, sem dúvida nenhuma, que foi campeão mundial quem sem contestação. Eu, Betinho, o Nenê não estava na equipe porque teve um problema, ele decolou desengatado teve um acidente lá em Valadares, e aí ele não fez equipe, até foi bem contestado e tal, e infelizmente não estava, até voou pelo Paraguai, alguma coisa assim. Mas era o Betinho, eu, Pedrão, Luizinho, Carlinhos e Guga, se não me engano. É isso aí. Era uma equipe fenomenal, acho que a melhor equipe que o Brasil já teve. Com certeza, voo do Texas de 640 quilômetros. No dia que foi o primeiro dia que eu cheguei lá, primeiro voo, não estava preparado, imaginando, vou dar um voo de teste hoje. Aí decolei para dar um voo de teste e a condição foi melhorando e eu não fui parando, voo de teste que nada, né? Vou embora, vou ver até onde eu consigo ir. E aí acabou que eu não tinha comida direito, não tinha comida, não tinha nada, voei com pouca água, mas a fissura fez com que eu continuasse indo até fazer esse voo de 640 quilômetros. É meu maior voo até hoje, é voo próximo ao recorde, bem próximo. E enquanto eu não fizer o maior, esse vai ficar o mais relembrado de todos. Acho que eu sou a prova viva de que o piloto médio pode chegar a ser um bom piloto. E acho que é só acreditar no seu potencial, treinar bastante, principalmente em campeonatos, participar do maior número de campeonatos possível. Mas se quiser realmente voar bem, é só querer. Acho que não é questão de dizer, mas esse piloto eu nunca vou conseguir ser como ele. Isso não existe. Acho que qualquer pessoa pode chegar lá.